Vamos para o módulo 21, medidas de massa, capacidade e volume. Eu vou dividir em duas partes. Então, objeto de conhecimento desse vídeo vai ser unidade de medida de massa e unidade de medida de capacidades. Volume a gente deixa para outro vídeo. Então, medida de massa e capacidade. Para relembrar, o metro é a unidade de medida padrão de comprimento, cujo símbolo é M. Alguns múltiplos e submúltiplos do metro são utilizados, mais utilizados são quilômetros, centímetros e milímetros. Veja algumas maneiras de relacioná-los. 1 quilômetro representa 1000 metros e 1 metro representa 1 milésimo de quilômetro. 1 centímetro representa o centésimo de 1 metro. Ou 1 metro representa 100 centímetros. 1 milímetro representa 1 milésimo de metro. Ou 1 metro representa 1000 milímetros. Neste módulo, vamos estudar a unidade de medida de massa, de capacidade e de volume, além de analisar como essas últimas unidades se relacionam. Unidade de medida de massa. Você já parou para pensar por que falamos unidade de medida de massa e não unidade de medida de peso? O que ocorre é que a massa e peso são grandezas diferentes. Você já estudou que grandezas é tudo o que se pode ser medido. Neste caso, massa mede a quantidade de matéria de um corpo, enquanto o peso relaciona a massa que é a aceleração com a aceleração da gravidade. Por exemplo, você tem um peso na Terra que é diferente que o seu peso na Lua, mas a sua massa continua a mesma. Isto serão estudados em anos posteriores. Grama é a unidade de medida padrão de massa. É o grama. O grama. Se for a grama, é aquele matinho que a gente bota nos quintais, que bota no campo, tá? A grama. Agora, o grama é a medida padrão de massa, cujo símbolo é G. Também possui múltiplos e submúltiplos. Então, para representar a medida de grandes massas, temos os múltiplos, que é decagrama, hectograma e quilograma. Decagrama, 10 gramas. Hectograma, 100 e quilograma, 1000. Para representar unidades pequenas de massa, temos os submúltiplos decigrama, centigrama, miligrama. Deci é 10, então 0,1 grama, quer dizer, 1/10 de grama. Centigrama, cent de centésimo, então temos 1/100 de grama. E miligrama de 1000, temos 1 milésimo de grama. Organizando as unidades de medida de massa em um quadro, temos quilograma, 1000 gramas, hectograma, 100 gramas, decagrama, 10 gramas, grama representa 1 grama, decigrama, 1/10 de grama, centigrama, 1/100 de grama e miligrama, 1 milésimo de grama. Transformação entre as unidades de medida de massa.
De acordo com a relação mostrada anteriormente, podemos mostrar o seguinte esquema de conversão. Então, passar decímetro quilograma para hectograma, multiplica por 10. Quer dizer, toda vez que é do maior para o menor, multiplicamos por 10. Agora, se for do menor para o maior, nós dividimos por 10. Ok? A transformação entre as unidades de medida de massa serão feitas de maneiras analógicas às transformações feitas entre as unidades de medida de comprimento. Então, um exemplo. Transformar 1,5 kg em gramas. Então, está indo do maior para o menor. Então, devemos multiplicar 1,5 por 10 3 vezes. Por quê? Hectograma, decagrama, grama. Então, são 3 casas que eu vou ter que andar. Então, ou seja, multiplicar por 1000. 1,5 multiplicado por 1000 vai dar 1.500. Ok? Então, assim, é só pegar 1,5, são 3 zeros, então vou ter que andar 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, 1,5 kg é igual a 1.500 gramas. Transformar 800 miligramas em gramas, quer dizer, do menor para o maior. Agora eu tenho que dividir. Miligramas até chegar a gramas são 3 casas. Centigrama, decigrama e grama. Então, por isso que eu tenho que multiplicar 10 3 vezes ou dividir por 1000. Nesse caso aqui, que é divisão, aqui no caso da multiplicação, andou para a direita a vírgula. Nesse caso, a vírgula vai andar para a esquerda. Então, se é 800, uma casa, 2 casas, 3 casas. No caso, a vírgula fica na frente do 8. Então, fica 0,8 gramas. 800 miligramas é igual a 0,8 gramas. Ok? Então, multiplicação. A vírgula anda para a direita. Na divisão, a vírgula anda para a esquerda. Comparando as unidades de massa, medidas de massa. O que possui maior massa? 1 kg de algodão ou 500 gramas de chumbo? Para comparar as massas, devemos escrever as medidas em uma mesma unidade, convertendo 1 kg em grama. Então, 1 kg é igual a 1000 gramas. Logo, a maior massa será 1 kg de algodão. Outras unidades de medida de massa. Observe a seguir algumas unidades de medida de massa muito conhecidas. Uma tonelada representa 1000 kg, ou 1000 quilos. Representamos tonelada por T. Ok? Então, um elefante adulto pode ter até 6 toneladas de massa. Quer dizer, ou 6.000 quilogramas. 1 quilate é igual a 0,2 gramas ou 200 miligramas. É representado o quilate por CT. Este é um diamante de 3 quilates. Quer dizer, se é 3 quilates, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, vai ser 6 décimos de grama, ou 600 miligramas. 200 miligramas. É uma quantidade bem pequenininha. Um arroba é igual a 14,688 quilos. Para efeito de cálculo, utilizamos um arroba por 15 quilos. Quer dizer, foi arredondado.
Então, a massa de uma vaca é aproximadamente 48 arrobas, ou 720 quilos, quer dizer, multiplicou 48 vezes 15. Observação: a imagem ilustrada aplicadas fora da proporção. Unidade de medida de capacidade. Acompanhe a seguir a situação. Vitor fez 3 litros de suco de laranja e colocou em uma jarra para servir aos amigos em copos de 200 mililitros. Quantos copos ele poderá encher completamente? Para resolver essa pergunta, é conveniente conhecer a unidade de medida de capacidade que estudaremos a seguir. Litro é a unidade de medida de padrão de capacidade, é o litro, cujo símbolo é L. Também possui múltiplos e submúltiplos. Para representar a medida de grande capacidade, temos os múltiplos de litro: decalitro, hectolitro e quilolitro. 1 decalitro, que é Dal, representa 10 litros. Hectolitro, HL, 100 litros, e 1 quilolitro, que é KL, 1000 litros. Para representar medidas pequenas de capacidades, temos os submúltiplos do litro: decilitro, centilitro e mililitro. 1 decilitro, que é DL, significa 1/10 de litro. 1 centilitro, CL, é 1/100º de litro. E 1 mililitro, que é ml, é igual ao 1/1000 de litro. Podemos organizar as unidades de medidas de capacidade no quadro: quilolitro, 1000 litros; hectolitro, 100 litros; decalitros, 10 litros; litro é 1 L; decilitro, 1/10 de litro; centilitro, 1/100º de litro; e mililitro, 1/1000 de litro. Transformações entre as unidades de medida de capacidade. De acordo com a relação mostrada anteriormente, podemos montar o seguinte esquema de conversão. É o mesmo estilo de grama. E para a direita, multiplica por 10, indo para a esquerda, divide por 10. As transformações entre as unidades de medida de capacidade serão feitas de maneiras analógicas às transformações feitas entre as unidades de medida de comprimento. Exemplo: transformar 3 litros em mililitros. Então, L é maior que ml. Então, para chegar a ml, eu tenho centilitro, decilitro, centilitro e mililitro. Então, 3 casas. Então, 10 3 vezes ou 1000. Então, como a vírgula tem que ir para a direita, é só nesse caso acrescentar 3 zeros. Então, 3 vezes 1000, 3000. Logo, 3 litros é igual a 3000 mililitros. Outro exemplo: transformar 750 mililitros em litro. Agora é do menor para o maior. Isso significa que a vírgula vai ter que andar para a esquerda. Devemos dividir 750 por 3 10 vezes. Por quê? Para mililitro chegar a litro, centilitro, decilitro, litro. Então tem que passar 3 vezes, 3 casas. Significa 1000. Então, 750 dividido por 1000, eu tenho que andar 3 casas. Então, a vírgula está aqui no zero. Então, 1, 2, 3. A terceira fica na frente do 7. Por isso, fica 0,75. Assim, 750 ml é igual a 0,75 litros, ou 75 centésimos de litro.
Voltando ao problema da divisão do suco, como a jarra mede 3 litros, contém 3.000 ml de suco, para que serão divididos por copos de 200, então Vitor poderá encher 15 copos de suco, pois 3.000 dividido por 200 dá 15. Comparando a unidade de medida de capacidade, considere 2 garrafas cheias de água. Qual possui mais água? A garrafa de 1,5 ou uma de 750 ml? Então, a primeira coisa, tem que botar os dois na mesma medida. Comparando a capacidade das 2 garrafas, é necessário observar que ambas estão na mesma unidade de medida. Então, convertendo 1,5 em ml, então eu vou ter que multiplicar por quanto? Decilitro, centilitro, mililitro. Multiplicar 5,5 por 1.000. Então, 1,5 vezes 1.000 dá 1.500 ml. Como 1.500 é maior que 750, então a garrafa de 1,5 litros possui a maior capacidade do que a de 750 ml. Exercício. Questões do livro, página 256, questão 1, 257, continuação da questão 1 e questão 2, e 258, questão 3. Fazer os cálculos no livro, caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos dos exercícios prontos. Então, por hoje é só. Até a próxima.